Olá, meus irmãos. Hoje eu vou estar dando um ensinamento aqui, um ensinamento muito profundo, um ensinamento bastante iniciático, com caráter bastante iniciático, tá? Que pode melhorar, pode ajudar a vida de vocês. Desde muito novo eu estudo sobre religiões, eu estudo sobre filosofia, eu pesquiso, eu leio sobre tudo. E depois de me aprofundar muito na Cabala, depois de me aprofundar muito no estudo religioso, estudo sobre as religiões, depois de me aprofundar muito no conhecimento esotérico, no conhecimento ocultista, estudando a Cabala, eu cheguei às conclusões de algumas coisas, de alguns segredos que podem mudar a vida do ser humano. E eu vou estar compartilhando um desses segredos que é bastante profundo com vocês, de graça. Tá? Você não vai ver em nenhum lugar falando na internet disso. Pessoas sabem disso, porque eu sei e pessoas também sabem disso, e vocês vão ficar sabendo. Esse vídeo aqui também, eu quero deixar claro que é para aquelas pessoas que, sabe, que como eu já sofreram algumas angústias existenciais, de se perguntar o que está acontecendo, por que acontece isso, por que na minha vida sobreveio isso, tá? Pessoas que vivem uma desilusão, pessoas que estão desanimando de viver a vida, pessoas que pensam até em suicídio, tá? Porque não entenderam como o universo funciona. Então eles ficam com essa angústia no coração. Então esse vídeo é especialmente para você, para ajudar esse tipo de pessoa. Para os demais, pegue isso como conhecimento. Para você que é um curioso, ou sei lá, você que só está passando nesse vídeo, chegou aqui por curiosidade, você tem as suas crenças limitantes, se você tem a sua religião, beleza, deixa no cantinho, absorve o que for bom para você, se não for bom você deixa para o lado e associa tudo e cresça o seu conhecimento, faça o seu conhecimento expandir, faça o seu conhecimento crescer, tá certo? Outra coisa muito importante, eu vou fazer esse vídeo falando sobre Cabala e depois só volto a fazer outro vídeo falando sobre Cabala quando eu terminar o meu curso de Cabala, tá? E eu vou dar aqui, enquanto isso eu vou passar vários vídeos daquele mesmo esquema que eu passo, através de slides, dando estudo, falando, orientando, explicando. Eu tenho muita informação para passar, vocês não têm ideia, tá? E eu tenho pouco tempo, eu não vivo disso, eu não trabalho necessariamente com isso, eu não vivo disso. Então eu posto um vídeo uma vez por semana, uma vez por mês, e aí sucessivamente. Eu tenho muita coisa para postar, mais de 200, 300 vídeos para postar. Então vamos com calma. Outra coisa importante, tá? Pra gente começar logo. Outra coisa importante, me siga no Instagram. Por quê? Porque todos os dias, exatamente todos os dias, eu não canso, todos os dias eu libero algum conteúdo lá. Então, você quer crescer espiritualmente, quer crescer na área da sua espiritualidade, na área do seu conhecimento, cara, se inscreve lá no Instagram. Lá eu falo sobre Cabala, lá eu falo sobre esoterismo, religião, mitologia, astrologia, tarô e outras coisas mais. Então, me segue lá no Instagram que todo dia tem postagem. Todos os dias eu posto alguma coisa. Então vamos começar aqui. Meus irmãos, existem 3 perguntas e dentro dessas 3, uma que é mais importante de todas. Existem 3 perguntas que acompanhou a humanidade. Tá? No período histórico, até os dias de hoje acompanham. Essas 3 perguntas são as seguintes. Tá? De onde eu vim? Para onde eu vou? E o que eu estou fazendo aqui? Muitas pessoas, né, no longo da história da humanidade, o homem foi desenvolvendo seu senso cognitivo mais e mais e começaram a gerar essa pergunta. De onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? Sendo que, na verdade, a pergunta mais importante é o que eu estou fazendo aqui? Porque você não experimentou nada no seu passado antes de nascer. Você também agora não está experimentando nada no seu futuro. Você está experimentando, está vivenciando, sofrendo, sorrindo, se alegrando. Você está experimentando no aqui e agora. E por isso, é no aqui e agora que demanda mais energia sobre essa pergunta, a pergunta do caráter, que é: o que eu estou fazendo aqui? Talvez muitos de vocês que estão me assistindo, estão me vendo agora, também já fizeram essa pergunta. Afinal de contas, o que eu estou fazendo aqui? Na verdade, qual é o sentido da minha existência? Por que eu estou vivendo? Qual é o propósito da minha vida? Tá? Afinal de contas, quem sou eu? Para que eu vim ao mundo?
E agora eu vou entrar na Cabala. Para você entender isso, eu preciso entrar na Cabala. Nós, os cabalistas, tá, acreditamos na criação de uma maneira diferente do que alguns estudiosos bíblicos acreditam. Porque na Cabala eu já disse isso. Existem 4 níveis de interpretação. O nível Pishat, o nível Remesh, o nível Darash e o nível Sod. A criação de Gênesis, o 1, coisa e tal, é o nível Pishat, é o nível literal, tá? É o nível o raso, para aqueles que querem ficar neste nível de conhecimento. E você vai ascendendo, ascendendo, ascendendo até chegar no nível Sod. O que eu vou propor aqui é a interpretação cabalista da criação através do nível que mais se aproximaria do nível Sod. Tá certo? Então é diferente da Bíblia que você está vendo. Os cabalistas interpretam, leem aquilo, mas interpretam de maneira diferente. E como os cabalistas interpretam a criação? Eu já fiz um vídeo um tempo atrás falando sobre a criação do mundo na Cabala. Como é dada a criação na Cabala. Tá? E quando eu falei naquele vídeo, os cabalistas, nós acreditamos que a criação se deu por um movimento chamado de Tsim Tsum, tá? Que significa retração e expansão. Retração e expansão. Preste atenção. A criação não é dada através da expansão. Muitos se enganam. Por quê? Porque ela é dada através da retração. Por que através da retração? Porque o todo já está em todos os lugares. Se a criação fosse dada através da expansão, ela é óbvio e lógico que o todo não estaria em todos os lugares, mas que ele estava se espalhando em todos os lugares para criar. Isso na Cabala é uma mentira, porque na verdade o todo está em todos os lugares. Ele se retrai, isso que o Tsim Tsum é retração, ele se retrai para depois se expandir. Ele se retrai no todo que o todo é. Se retrai para depois se expandir. É assim que é formada a criação. Agora preste atenção. Nós acreditamos também que de uma maneira que muitos não sabem explicar, o eterno, e preste atenção aqui, o eterno não é Jesus, o eterno não é Brahma, o eterno não é Jeová, tá certo? É o eterno, é um ser que ninguém consegue chegar perto, não é o maioral da Quimbanda, é um ser que ninguém consegue chegar perto. É uma eternidade, não dá para acessar ele de nenhuma via. Ele, porque ele quis, ele simplesmente quis, foi um desejo dele. E isso estava dentro dele. Qual foi o desejo dele? Preste bem atenção. O desejo dele foi compartilhar dele para que não fosse ele em único ser. Compartilhar dele para outro. Que não fosse um ser único, mas o ser compartilhado. E você vai entender o que eu estou querendo dizer aqui. Tá? Então o desejo dele foi esse. Lembrando dessa primícia sempre. O Eterno desejou experimentar, vivenciar, ele desejou ser. Nesse seu desejo não existe implicação de certo ou errado. Só existe a vontade de compartilhar. Não existe a vontade de certo, conduta moral humana, e nem de errado, porque isso são condutas morais para os homens. Para a divindade não tem isso. Não tem certo, não tem errado, não tem correto, não tem aquilo que é equivocado. Não existe isso para a divindade. Ele se manifestou da maneira que ele quis se manifestar, para viver, para experienciar cada coisa que existe. Na Cabala, esse processo de Tsim Tsum vai desencadear a emanação do Eterno no que nós chamamos na árvore da vida de Sefirotes. Então, ele derrama de si mesmo sobre outras Sefirotes. E essas Sefirotes vão se contraindo, e quando o cálice está cheio, vai se transbordar para outras Sefirotes. E ele vai fazendo esse processo de compartilhamento e de recebimento, de compartilhamento e de recebimento de uma Sefirote, compartilhando para outra Sefirote, e ele vai formando toda a estrutura do nosso universo, toda a estrutura do cosmos, toda a estrutura que nós chamamos da árvore da vida. Então ele começa esse processo de Tsim Tsum, retração e expansão, e vai dando lugar a Atzilut, depois vai dando lugar a Beriá, depois vai dando lugar a Yetzirá, e depois vai dando lugar ao nosso reino aqui, que é Asiá.
através desse processo de compartilhamento. Agora, ele compartilha isso com quem? É agora que nós vamos entrar num ponto muito importante, que é a lógica de Parmênides. Parmênides foi um filósofo pré-socrático que ele tentou explicar a lógica do cosmos da seguinte maneira. Parmênides dizia que existe o ser e que existe o não ser. Preste muita atenção. Parmênides dizia que o ser é e o que o não ser não é. Pô, é muito óbvio, é muito fácil isso. O ser é e o não ser não é. Partindo desse pressuposto, para Parmênides só existe o ser que é. Como que funciona isso? Tudo que nós vivenciamos, tudo que nós vemos, provém de uma única fonte que é o ser. Para Parmênides não tem como você dizer eu sou humano e esse ser é um ser diferente. Isso para Parmênides é impossível. Por quê? Porque só existe o ser e o não ser. Se você disser que você existe e ele existe totalmente diferente em tudo de você, você está alegando que existe um ser que anula o outro ser. Então esse ser vai ser a anulação do outro ser. E para Parmênides isso não existe, não é possível. Para Parmênides o que existe é um ser. E esse ser é indivisível. Não tem como dividir. E não tem como existir outro ser além dele. Porque se existisse outro ser além dele, um ser anularia a essência do outro. Então um ser seria o não ser do outro. E para Parmênides não existe. Ou existe o ser e existe o não ser. O ser é e o não ser não pode existir. Então para Parmênides, de certa forma, todos os seres humanos estão interligados. Se existe o ser, não pode existir o não ser. Esse ser que existe é um silogismo lógico. Se não pode existir nunca o não ser, o que existe é apenas o ser. Logicamente, o ser é eterno. Por que eterno? Por uma questão de lógica. Se ele existe em um curto período de tempo ou longo período de tempo na existência e deixa de ser, então o que existe é o não ser e não o ser. Como o não ser não existe nunca, esse ser nunca deixa de ser o não ser. Ele sempre vai ser o ser. Então o ser é eterno. Com a emanação da Cabala, com o Tsimtsum, a doutrina do Tsimtsum, a doutrina das emanações da Cabala, nós conseguimos chegar a uma conclusão de que todas as pessoas, todos os seres humanos, tudo que existe aqui provém do mesmo ser. Você está querendo me dizer que de certa maneira eu tenho ligação com a divindade? É isso mesmo. Você tem algo divino dentro de você. Você é uma representação da divindade aqui na Terra. E é esse que é o pulo do gato. Tá? Todos nós somos a representação de uma divindade, ou da divindade, aqui na Terra. E qual a diferença? A diferença é que a consciência de quase todos não estão atentada para isso. Não estão focadas nisso. A consciência de todo mundo está extraviada. Está focada em outros objetivos, em outros ideais. Tá? Entendendo isso, eu consegui entender várias coisas no universo. Primeiro, por que existem pessoas que nascem no mesmo dia, nascem na mesma hora, e pessoas que nascem até da mesma mãe, isso é, os gêmeos? Por que eles, nascendo no mesmo dia, nascendo na mesma hora, os signos são os mesmos, talvez o ascendente é o mesmo, a lua é a mesma, tudo astrologicamente é o mesmo, mas a pessoa em si é diferente da outra? Ora, as características são semelhantes, mas a pessoa em si, a persona da pessoa é diferente da outra. Nunca vai existir um ser humano idêntico ao outro. Astrologia, mapa astral, tudo pode te mostrar quais tendências que você tem a determinados fatores, mas nunca vai condicionar o seu ser, a sua expressão lá dentro da sua alma. Nunca vai te explicar
como que é a sua expressão. Por quê? Porque simplesmente o divino resolveu se expressar na Terra de uma maneira única que é você. Lembra que ele começou a criação porque ele quis experimentar, ele quis vivenciar as coisas? Pois é, o divino quis vivenciar a sua vida através de você. E você não compreende isso. É um pouco porque você tem sensos morais, religiosos, tá, sociais, que te bloqueiam de você ver a verdade. E a verdade é que o Eterno se manifestou através de você. Por quê? Porque ele quis experimentar, ele quis vivenciar, quis ter emoções que só podem ter sido vividas através de você, cara. E você não entende isso. E você não está se atentando para isso. É isso que o Eterno quer. Então todos nós sempre vamos ter algo para vivenciar. Uns de maneira mais salutária, uns de maneira mais precária, um de maneira mais feliz e outro de maneira mais triste. Mas lembre-se qual foi a premissa? Não existe certo ou errado para a divindade. Ele apenas se manifestou para experimentar, para vivenciar. Muitos dizem que nós temos projeto, quem gosta de falar isso muito são as religiões. Às vezes assim, você tem um plano divino, tem um projeto de Deus sobre a sua vida. E a pessoa vai vivendo, acreditando no que as pessoas falam, e ela em si não descobre qual é o seu propósito de vida existencial. Por isso que muitas pessoas estão em determinadas religiões e são infelizes. Como também tem pessoas, ao contrário, tem pessoas que não têm vínculo com religião nenhuma, estão aí no mundão. Estão aí, mas também não são felizes. Por quê? Porque são condicionadas pela sociedade, são condicionadas pela amizade, sabe? E acabam por silenciar a voz interna, que é a voz da divindade dentro dela. E por que a divindade resolveu experimentar essas coisas todas? Porque na Cabala nós entendemos que quando nós chegamos aqui, essa expressão chega aqui, chega através do caminho do raio. Ela percorre a árvore da vida até chegar em Malkuth. E quando ela chega em Malkuth, ela vai coletando, ou vai despertando, ou vai aprendendo as informações das Sefirotes até chegar ao Uno novamente, até se unir com o Uno novamente. Então a sua vida aqui, as suas experiências aqui, estão sendo vivenciadas através da divindade dentro de você. Experiências boas ou ruins, não importa, a divindade não está preocupada com isso. Ela quer experimentar, ela quer vivenciar. Conceito de moral de bem, correto, mal, o bem é questão humana, não divina. Ele não está nem aí para isso. Ele quer experimentar, ele quer vivenciar. Essas experiências, essas vivências estão sendo coletadas até você se tornar com uno novamente. Por quê? Porque ele quer isso. Ele quer vivenciar. Ele quer coletar informações. Ele quer coletar experiências de vida. De todos os ângulos, que eu não vou falar muito aqui, mas de todos os ângulos que você puder imaginar. Então, na Cabala nós temos o Tzimtzum. Então nós saímos do eterno, coletamos todas essas informações e voltamos para o eterno. Agora, como que nós vamos voltar para o eterno? Outro pulo do gato, outro segredo. Como que nós vamos voltar, ter esse retorno? Saímos de Keter, Tzimtzum. Né? Nós saímos de Keter, vimos para Malkuth, agora nós vamos sair de Malkuth, vamos voltar de novo para Keter. Como é que funciona isso, cara? Você compreendendo, veja bem, as religiões entenderam isso. Mas as religiões entendem isso de maneira profana. Os cabalistas conseguiram compreender isso de maneira iniciática. Ou seja, só em ciclos fechados que compreenderam, que descobriram, que mataram a charada, que descobriram esse segredo. Qual é esse segredo então? O segredo é que nós temos na árvore da vida, a ascensão, a subida na árvore da vida é dado por dois fatores. Pela via da mão direita, mão esquerda, mas é direita para você. Pela mão direita e a subida pela mão esquerda. A ascensão na árvore da vida pela misericórdia e pelo rigor. Tanto faz, e eu vou explicar o porquê. Primeiro eu vou falar aqui dos centros, dos terreiros, das religiões, das igrejas de linha branca, que vão se utilizar preste atenção,
da união com o todo através da subida pela direita. Como que eles entendem isso, cara? Olha só, os cabalistas entendem isso de maneira iniciática, tá? Os religiosos entendem isso de maneira profana. Mas que, em certa medida, vai chegar quase na mesma coisa. Funciona da seguinte maneira. Todos os religiosos ensinam que você, para se aproximar de Deus, simplesmente você deve amar o próximo. Não é isso? É basicamente isso. E todas as religiões vão falar a mesma coisa. O amor ao próximo é importante. A caridade é importante. O amor ao próximo é importante. Carta de Tiago vem falando, a religião verdadeira e imaculada é uma só, que vocês cuidem da viúva, matem a fome do necessitado, ajudem aqueles que precisam. A carta de Tiago fala isso. Jesus também disse isso, João no Evangelho, capítulo 14, que Jesus disse que o novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros da maneira que eu vos amei. Agora, como que você se aproxima do divino? Amando o próximo. Por quê? Porque lembre-se que o divino se manifestou em você e se manifestou no próximo. Então o divino, de certa forma, também é o próximo. E esse próximo, de certa forma, também é você. E você, o próximo e o divino, de certa forma, estão interligados. Então, para o pessoal da direita, quando você faz um ato de bondade para o próximo, você fez um ato de bondade para si mesmo. E assim, você também fez um ato de bondade para Deus. Pode ser qualquer pessoa no mundo, até um ateu. Se estiver uma pessoa com fome na frente dele, você reparou isso? Com fome. De certa forma, até o ateu se compadece. O ateu não acredita em nada. Ele se compadece, dá comida para aquela pessoa. E quando ele dá comida para aquela pessoa, de certa maneira, ele se sente mais confortável, ele se sente aliviado. Ele sente que fez de alguma forma o bem para a sociedade. Por quê? Porque dentro dele, o eterno dentro dele, se aproximou do eterno do próximo, que está se aproximando do eterno da divindade. Está fazendo ascensão na árvore da vida. Por quê? Porque, para o pessoal da direita, se você quer se aproximar do todo, você simplesmente tem que se aproximar do próximo. Simples assim. Tá? O pessoal da mão esquerda também descobriu esse segredo de maneira iniciática, mas utiliza a sua ascensão de maneira diferente, através do rigor, através da força. Como que funciona isso? Se o pessoal da direita está se elevando, isso é, está se evoluindo através da coletividade, o pessoal da esquerda está fazendo essa ascensão através da individualidade para atingir a iluminação. Sendo que a evolução é coletiva, a iluminação é individual. Então essa pessoa que tem esse nível de consciência, que o divino se expressou através da vida dela, e que ela faz parte do divino que está em todos, sabe o que ela pensa? Ela pensa da seguinte maneira: eu sou a divindade encarnada. Olha só, gente, quando eu falo divindade encarnada, quando eu falo que de certa maneira você é Deus, eu acho, tá, que eu não estou falando para doentes mentais e nem para fanáticos aqui. Eu estou trazendo um cunho de caráter iniciático. Então você tem que tomar cuidado. Para pensar que você é Deus que pode fazer qualquer coisa neste mundo, que esse mundo é regido por leis, é regido por ordem, ele é regido por leis físicas, metafísicas, e é regido por leis jurídicas. Então, não seja burro, não seja idiota. Entenda o que eu estou falando aqui. Então, quando eles entendem que eles são uma divindade encarnada, e que os outros também são, e que todos fazem parte de uma mesma fonte, o que eles imaginam? Cara, se o meu próximo e eu temos a mesma ligação, eu posso fazer o que eu quiser. Inclusive, lembre-se que não existe bem e mal. Não existe bem e mal. Se conceito de bem e mal é conceito religioso, é conceito social. Lembre-se disso. A divindade não tem nada disso. Então eles aprenderam o que, o pessoal da esquerda? Que eu posso fazer de tudo o que eu quiser, tudo o que eu quiser, para a minha emancipação, para a minha iluminação. Eu posso, inclusive, usar as outras pessoas. Eu posso, inclusive, brincar com as outras pessoas. Eu posso, inclusive, me aproveitar de outras pessoas. É assim que o pessoal da mão... Veja bem, o pessoal da mão esquerda não é que eles são... tem os anjinhos da direita e os capetinhos da esquerda. Não é bem assim. Só que o pessoal da esquerda compreendeu o jogo de maneira diferente. Se
eu tenho uma consciência mais evoluída do meu próximo e esse próximo faz parte de mim, ele pode se sacrificar para eu ascender. Porque, na verdade, o pessoal da esquerda não está preocupado muito com conceitos morais, tá? O pessoal da esquerda não está preocupado muito com bem e mal. Na verdade, o pessoal da esquerda não é mal. O pessoal da esquerda também não é bom. Eles não fazem o que é bem. Eles não fazem o que é mal. O pessoal da esquerda faz o que tem que ser feito. Eles podem muito bem ajudar a população. E ajudam até. Eles podem muito bem ajudar uma pessoa que está sendo perseguida, que está com depressão, que está com problema de cunho espiritual. Eles podem ajudar. Mas primeiramente eles visam ele em primeiro lugar. Diferente do pessoal da direita, que se preocupa com a evolução, da esquerda se preocupa com a iluminação. Existe um livro que explica essa questão. Esse livro se chama Zanoni, que tem um pessoal, tem um rapaz lá que representa esse pessoal da direita, e que é o Zanoni, o personagem principal do livro, e tem o Medidor, tá, que representa o que é da esquerda. Os dois são amigos e representam o que é da esquerda. O Zanoni, ele se preocupa com a humanidade, tá? E o Medidor não se preocupa com a humanidade. No hinduísmo, existem esses dois conceitos, o conceito de Arhats e os conceitos do Bodhisattva, sendo que Zanoni seria aquele que se importava com a coletividade, se importava com a evolução. Então, portanto, no hinduísmo ele seria um Bodhisattva. Enquanto o Medidor, que se importava só consigo mesmo, que se afastava de todo mundo para viver a vida dele, que prestava atenção só nele, que queria só a emancipação dele primeiro, é considerado um Arhat. Sabendo disso, você pode se elevar das duas formas. Aí fica ao seu critério. E por que eu fiz esse vídeo? Tá? Para que você entenda uma coisa. No final das contas, nós vamos fazer esse retorno coletando essas experiências, você querendo ou não. Porque a única coisa que é certa, não tem certeza de nada. Não tem certeza se seu casamento vai durar. Não tem aquela profecia lá que fizeram para você, que é de Deus. Não tem certeza de nada. Não tem certeza se seu casamento vai durar, se seu amigo vai te trair, se sua mulher vai te trair, se seu marido vai te trair, se vai embora com você. Não tem certeza de nada nesse mundo. Não tem certeza de nada. A única coisa que você pode ter certeza, absoluta, total, é que um dia você vai morrer. Então a única certeza que você tem é que um dia você vai coletar essas informações e se unir com o todo, de alguma maneira. E seja qual for, você vai se unir com esse ser transcendente, ou com essa energia que nós não entendemos, não compreendemos 100% aqui. Por quê? Porque muitos dizem, os hindus dizem que enquanto nós estamos vivenciando, Brahman está dormindo. Isso parte do pressuposto da primeira lei hermética, o todo é mente, o universo é mental. Tudo é criado através da mente. E se você parar para pensar, tudo que nós vivemos até hoje, tudo ficou guardado na memória. Então tudo que nós vivemos vira memória. Tá? Você viveu até hoje, o que você viveu até hoje só está guardado na sua memória. Por quê? Porque o tempo está passando e você está coletando informações aqui. Eu tenho uma tatuagem no meu braço, não sei se dá para ver. É a tatuagem de um relógio pequeno e um relógio grande. Por quê? Porque eu tenho muita ciência que o tempo está passando. E eu vim trazer essa informação para você. Cara, se você vive, os hindus falam que a nossa existência é uma maia, é uma ilusão. E isso está expresso, em todo lugar está expresso isso. O salmista Davi já falou isso, que a vida é como navio veleiros, passa muito rápido, de repente passa. Salomão fala isso também, que não existe muita coisa embaixo do sol. Por quê? Porque são questões ilusórias. A vida em si é ilusória. Tá? E você vai estar. Isso também vai ser falado no Alcorão. Isso vai ser falado no Bhagavad Gita. Vai ser falado na Bíblia. Vai ser falado no Zenda Vesta. Vai ser falado em vários livros religiosos. Porque muitos seres que conseguiram atingir esse nível de consciência informaram para vocês, mas vocês não quiseram ouvir. Tá? Aí que tem aquele problema. Se tudo é uma ilusão, abandone mão de tudo, porque tudo é uma ilusão mesmo. Então para que você correr atrás das coisas aqui? Isso é o que a galera da linha da direita fala, eu já penso diferente. Porra, cara, se eu sou uma ilusão, este mundo também é uma ilusão? Nesta ilusão, este mundo é real para mim. Se eu sou uma ilusão, o mundo é ilusão, este mundo é real para mim. E afinal de contas, se é tudo transitório, é tudo passageiro, é ao contrário do que o pessoal de linha branca fala. Eu não devo abrir mão de tudo, porque tudo vai passar mesmo, então abra mão de tudo. Eu tenho que experimentar, eu tenho que vivenciar tudo.
porque realmente tudo vai passar. Então eu tenho que adquirir as experiências de tudo, saber o que é bom, saber o que é errado, saber o que é correto, saber o que não é correto, através de consciência. E eu fiz o intuito desse vídeo, e estou concluindo agora, para te dizer o seguinte: cara, se você tomou consciência de que você é uma expressão da divindade aqui nessa terra, o que você viveu até hoje? O que você experimentou até hoje? Você bebeu bebidas gostosas, sabe? Você experimentou, você vivenciou, quer ir numa praia, num dia de sol quente, ou não pode, a religião não deixa. Cara, você experimentou como é que é se entregar nos braços de um homem? Você experimentou como é que é viver o romance com a mulher que você ama? Ou viver um momento, sei lá, cara. O que você viveu até agora na sua vida? O tempo está passando. O que você fez até agora? O que a divindade em você resolveu, como que ela resolveu se expressar aqui? Se expressando que nem um retardado? Sei lá, mano. O pessoal morre, você, porra, ainda bem que morreu o camarada, vivia pedindo minhas coisas emprestadas, vivia pedindo dinheiro emprestado dos outros. O que a divindade em você deixou de contribuição para a porra desse mundo? Porra nenhuma. Tá? E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui. Cara, não existe certo e errado. Não existe pecado. Tá? Isso tudo vai privar a sua divindade de expressar o que ela realmente quer expressar aqui nesse mundo. Porra, você tem vários evangélicos. Os cara evangélico, cara homossexual, fica me cantando, mano, no Facebook. Fica me cantando no WhatsApp. Porra, mano, larga essa porra. Vai viver a vida com o macho. Arruma um namorado, vai namorar, vai viver a vida, cara. Mas você tá condicionado com essas crenças de certo e errado, sabe? Cara, o tempo tá passando. Tu vai morrer um dia, malandro. E o que você vai deixar pra esse mundo? Sabe? Qual é a contribuição que você vai deixar para a humanidade? Sabe? Viva a vida, porque no final você morre. Coloque os seus planos, ainda que não interessa se vai dar certo ou errado, se vão falar bem, se vão falar mal, se vão gostar ou não vão. Coloque o que está dentro do seu interior com consciência para fora, sabe? Mostre para o mundo para que você vê o mundo. Experimente, viva. Se deu errado, tenta de novo. A vida não é feita só de erros, cara. Mais cedo ou mais tarde, até você tentando errar, uma hora você vai acertar, malandro. Isso é o equilíbrio universal. Não tem como dar errado sempre. Pode dar errado a maioria, mas não tem como. Uma horinha você vai acertar. Então viva a vida, sabe? Se você tropeçou, levante-se de novo. Vai em frente, porra. Porque você vai deixar esse mundo. No final, você morre. O Eterno resolveu se expressar no mundo através de você. Existe um exercício, parece meio estranho, meio mórbido, mas se você parar para pensar faz bastante sentido. Esse exercício é um exercício da Rosa Cruz, que ele diz que é para você mentalizar ou visualizar. Faça uma meditação sentado e visualize, olha só, é um exercício meio mórbido, mas preste atenção no intuito do exercício. Visualize você no caixão, visualize você morto. E comece a visualizar em volta como as pessoas estão. E o que as pessoas estão falando de você em volta do seu caixão. A Rosa Cruz propõe esse exercício. Para quê? Para que você tenha insights de como as pessoas te lembrariam. Veja o seu fim. O seu fim, as pessoas vão se lembrar de você como? O cara foi na igreja, viveu a vida inteira andando de sapato no sol quente, de calça Oxford no sol quente, de camisa, sei lá, no sol quente. Tomou o pé na bunda da mulher, ficou esperando que havia outra mulher, ou tomou o pé na bunda do homem, ficou orando lá pra Deus, lá acabou morrendo, não aconteceu nada, sabe? O cara não gostava de trabalhar, vivia dando dor de cabeça aos outros, porra, não conquistou porra nenhuma, sabe? O cara... meu irmão, que diferença esse cara vai fazer no mundo? É assim que você gostaria que as pessoas te lembrassem? É assim que você gostaria? Porra, meu irmão, eu tenho certeza absoluta que eu vou partir. Mas as pessoas do meu redor vão me lembrar de mim, vão se lembrar de mim, malandro. Eu já tô fazendo com que as pessoas ao meu redor vão se lembrar de mim, malandro. De maneira positiva ou de maneira negativa, mas vão se lembrar de mim. Quando eu estiver lá no caixão, eu vou olhar e falar assim, porra, mano, esse camarada aí fez o fuzuê do cara. Você não sabe que esse cara...
Rapaz, esse camarada conversava com esse cara aí. Esse cara me ensinou sobre teologia, me ensinou sobre magia, me ensinou sobre como foder os outros, me ensinou como ajudar os outros, me ensinou uma porrada de coisa. Eu tô deixando minha marca registrada na história. Como você quer que a sua marca fique registrada na história? Tá? Esse é um exercício da Rosa Cruz, que você imagina o seu final. Tá? Como você não chegou no seu final ainda, você pode modificar ele. Tá certo? Você é uma expressão única da divindade na face dessa terra. Viva a sua vida da melhor maneira possível. Para encerrar, eu deixo uma frase que eu gosto muito, que é de Siddhartha Gautama, que ele diz o seguinte: não acredite nos deuses impotentes, porque é em ti que reside a sua própria salvação.